a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui pela graça e misericórdia do Senhor, para ministrarmos aí mais um resumo da lição dos nossos juvenis. E aí eu te convido, a pegar sua Bíblia, sua revista, para que neste momento a gente possa estar esses minutos estudando acerca da Palavra de Deus. Então, o nosso tema, da lição de hoje, de número 9, tem como título O que é o Reino de Deus? Então, convidamos o Senhor Jesus a tomar o primeiro lugar aqui nesse momento. Cremos que Ele está aqui, como estar com você aí na sua casa. Então, pedimos a Ele, a sua graça e a sua infinita misericórdia para nos conduzir aí durante esse estudo. Então, vemos aqui que o título, o que é o Reino de Deus, e o nosso texto base está lá em Marcos 1,15, que diz assim: dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, a gente vê aqui uma ideia, do que seria o reino. O que é um reino, quando vem à nossa cabeça essa expressão. Então, quando falamos de reino, nós temos a ideia de alguém que domina, alguém que reina, alguém que tem toda a autoridade, sobre aquele reino, e, consequentemente, temos os seus súditos, todo um reinado, todo um rei, ele tem aí os seus súditos. E sempre, esse rei, ele é superior aos demais, encarregados aí deste reino. E agora, nós vamos falar sobre o reino do Senhor Jesus. Então, o reino do Senhor Jesus, quem é o rei, O nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus, Ele é o Rei, E nós, pela Sua infinita misericórdia, nós somos os Seus servos, Os Seus servos amados, aí escolhidos por Ele aí para fazer parte desse grande povo, O povo de Deus, a qual aí nós fomos escolhidos. E temos essa graça aí de participarmos. Então, trazendo aqui a nossa leitura bíblica em classe, ela está lá em Mateus, Mateus do 12, do 22 até o 28. E aí depois eu te convido a fazer essa leitura aí na sua casa. Então, o tópico 1, ele vem dizendo o que é o reino de Deus, E aí ele vai explicar um pouquinho pra gente como que é, toda essa dinâmica do reino de Deus, como ele é perfeito, e como são aí manifestadas, na vida daqueles que se colocam aí, no centro da vontade de Deus. Então, a gente vai ver aqui que o reino, de Deus, ele nada mais é, que o direito, que Deus nos dá de exercer aí o domínio, a autoridade e a soberania, diante de tudo e de todos. Então, no Salmo 24, ele diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos aqueles que nele habitam, Então, tudo pertence ao Senhor. Então, vemos aí que o reino dos céus, ele transcende, transcende aí exatamente aí todo esse sistema do mundo, todo esse sistema em que vivemos. Então, sabemos que o reino dos céus, do Senhor Jesus, ele não tem origem aqui, ele tem origem nos céus. Então, também vemos aqui que a expressão reino dos céus, ela é aí citada no Novo Testamento mais de 100 vezes. Então, a gente vai encontrar aí essa expressão de reino, dos céus, na Bíblia Sagrada, aí mais de 100 vezes, demonstrando a sua extrema importância, Então, quando falamos de reino de Deus,
e reino dos céus, a gente vê que são sinônimos, né? São aí expressões que são sinônimos. E quando dizemos reino de Deus, né, dizemos que esse reino pertence única e exclusivamente a Deus. E quando falamos reino dos céus, né, está dizendo que o reino de Deus, ele não é desta terra, mas ele é dos céus, né, como a gente já falou. Ele aí ultrapassa todo esse sistema aqui, né, que nós vivemos. Nós não podemos aí comparar o reino dos céus, né, com aqui essa terra, porque ele exatamente aí ultrapassa todas essas, né, esse sistema aqui. Então, aqui no Antigo Testamento, né, tá dizendo que o reino de Deus, né, lá no Antigo, né, o reino de Deus, ele está baseado na criação, né, no domínio de toda a criação. E também, né, do reino de Israel, quando Davi disse, né, acerca aí de Salomão, que foi o escolhido para reinar exatamente sobre Israel, que está registrado lá em 1 Crônicas 28:5. Né? E aí eu trago para vocês aqui mais duas referências que se encontram em Mateus 3, do 1 e 2, e Mateus 4:17, que diz assim: arrependei-vos, que é chegado o reino, né, dos céus. Então, o reino dos céus, ele é chegado. Sabemos que quando Jesus ele esteve aqui, nesta terra, né, ele se materializou, né, de forma realmente visível, né, ele esteve aqui entre os homens. Então, ele se manifestou, né, entre nós, né. Então, aí quando está registrado, né, em Mateus 4:17, quando diz que o reino dos céus ele já é chegado. Então é exatamente isso, né? Jesus ele esteve aqui entre nós para anunciar aí o reino, né, que estava preparado, de fazer aí de cumprir exatamente a sua missão, né, de se entregar, né, por nós, e aí consequentemente nos dá a salvação, a garantia de vida eterna, e também para termos acesso, né, a este reino maravilhoso que está preparado para nós. E aí no tópico 2, né, tem como título Jesus Cristo e o Reino de Deus. Então a gente sabe que Jesus, né, durante o período que ele viveu aqui, cumprindo a sua missão como filho, né, ele sempre tratou, né, o reino de Deus com extrema importância, né, com extrema seriedade. Então ele exatamente cumpriu a sua missão, né, entregando a sua vida, né? E como está registrado lá em Mateus 4, do 8 até o 10, né, quando Jesus ele foi, durante seu ministério, quando Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado aí pelo diabo, né, apareceu diversas propostas, né? Então a gente vê que Jesus, quando ele se fez homem para estar aqui, ele também foi tentado, ele passou aí por tribulações, assim como nós também, né, estamos aí propícios a passar, né? Como nós também estamos aí expostos a passar por tentações, por dificuldades. Mas a gente sabe, né, a gente já conhece na leitura do texto também, que Jesus ele passou, né, e suportou todas elas, né? Então, a Bíblia também diz que o mundo, né, e a sua concupiscência, o sistema desse mundo, o reino deste mundo passa, né? Sabemos que tudo passa, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Então, glória a Deus por esta palavra, né? Ela permanece para sempre. Sabemos que vamos passar, sim, por dificuldades, vamos ter, né, problemas difíceis durante a nossa trajetória de vida. Vamos passar por tentações, né, porque somos humanos, somos carne, somos falhos, mas sabemos que quando estamos com Cristo,
nós passamos por todas elas. Nós passamos e vencemos todas essas tentações, essas tribulações, né? E o Senhor Jesus, ele deixou registrado que ele estaria conosco, né? Todos os dias, né? Ele sempre estará conosco. Então, vamos ver aqui em João 3, né? Do 3 ao 5. Vamos fazer essa leitura aqui. João 3, do 3 ao 5, que diz assim: a isto respondeu, né? Respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como podemos um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, vemos aqui, né, que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, o que seria isso, nascer da água e do Espírito, né? É nascer exatamente para uma nova vida, nascer exatamente para uma nova trajetória com Cristo, quando abandonamos aí as nossas práticas, né? Que tínhamos quando não conhecíamos, né, o verdadeiro amor do Senhor Jesus. Então a gente abandona, né, esses velhos costumes, né, e abrimos mão também do nosso eu, né, abrimos mão exatamente do que a gente, né, pensa a respeito só de nós, porque não é mais só eu, né? A gente sabe que quando aceitamos a Cristo, né, Cristo exatamente ele vem e habita, né, em nossos corações, nos tornando aí filhos dele. Então a gente sabe que todas as coisas, né, as coisas velhas, elas se passam e aí a gente exatamente passa a andar em novidade de vida, em uma vida aí maravilhosa com o nosso Pai, podendo gozar aí das bênçãos e das maravilhas que Ele tem preparado para nós. Então, lá em Mateus 6:33, né, também vem dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas são acrescentadas, né? Então a gente vê mais uma vez a nossa prioridade como filhos, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e exatamente todas as coisas vão ser acrescentadas. Então a gente não pode se preocupar, né, com o nosso amanhã, com o nosso futuro, o que será de nós daqui, né, alguns meses, alguns anos, diante dessa situação aí presente que estamos, né, vivenciando. A gente sabe que a nossa vida está entregue totalmente ao Senhor. Então a gente não precisa ter motivos para nos preocupar, né, com o nosso amanhã, né? Porque a nossa vida, ela pertence ao Senhor. E aí, trazendo para o tópico 3, que tem como título a mensagem do reino de Deus, vai explicar um pouquinho para a gente exatamente qual é a mensagem que o reino de Deus tem para nós. E aí muitas pessoas, né, elas né, podem pensar que servir a Deus é ter sempre uma vida próspera, né, uma vida de abundância, com muito dinheiro, com uma casa própria, com o carro do ano, sempre, né, querendo aí estar, né, em vantagem. Então a gente vê que o profeta Ageu, ele fala, né, que Deus, ele é o dono do ouro e da prata. E Deus também, ele pode, exatamente, nós sabemos que ele pode prosperar, né, a vida dos seus filhos, mas a gente sabe que o reino de Deus, ele não está baseado somente em prosperidade, né? Ele sim, ele pode nos dar riquezas, né, para quem ele quiser. A palavra do Senhor diz isso também pra gente. Mas o reino de Deus, ele não está baseado somente em luxúrias, em riquezas, em querer ser aí
melhor, né? Então, Mateus 18:3 também vai falar um pouquinho sobre isso. E uma das mensagens aqui importantes, né, do reino de Deus é exatamente quando Jesus ele diz, né, arrependei-vos, né? Então, uma das principais mensagens que o reino de Deus nos traz é o arrependimento, né? Então, temos aqui a palavra metanoia do grego, né, que significa mudança de mente, né? Então, quando Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, né, porque nós servimos a Deus, né, e quando a gente se converte, a gente exatamente aí muda a nossa trajetória, né? A gente muda o nosso rumo de vida. A gente passa, como já falamos, a andar em novidade de vida. Então, uma das mensagens aí do reino de Deus é exatamente essa, arrependimento. E aí também Mateus 7, né, 21, que diz sobre obediência, né, sobre a obediência, como que é importante quando nós nos convertemos, quando nós nos dispomos, né, a andar na presença do Senhor, ele exatamente aí nos conduz, né, por um caminho reto, onde nós devemos sempre obedecer, né, a todos os mandamentos do nosso Senhor Jesus. A segunda mensagem do reino de Deus é o perdão, né? O perdão, sabemos que só o sangue de Jesus ele purifica de todo o pecado, né? Então, quando nós somos aí servos de Deus também, nossa vida entregue ao Senhor, nós sabemos da importância do perdão, né? Sabemos que somos seres humanos, somos falhos e propícios também a pecar, mas nós sabemos que temos um Pai maravilhoso que sempre está ali de braços abertos para nos perdoar. Isso não significa que nós vamos, né, a todo momento estar aí andando na prática do pecado, diferente, né, dos ímpios, né? Eles têm prazer realmente no pecado, eles têm prazer, né, de estar vivenciando essa prática. Nós, como servos de Deus, nós não temos esse prazer de estar, né, na prática do pecado. Nós somos exatamente pecadores arrependidos, porque sabemos que Deus ele nos perdoou e nos limpou, né, de todo o pecado. Então, consequentemente, quando erramos, quando pecamos, né, devemos reconhecer, né, temos aí o toque do Espírito Santo, né, a respeito do nosso erro, e podemos aí nos achegar a Deus e pedir perdão e andar, né, sempre atentos, né, e vigilantes para que não venhamos aí a cometer, né, mais o mesmo erro novamente. Então aqui também temos, né, uma terceira mensagem aí do reino de Deus, que é a salvação, né, que é de extrema importância. Lucas 19, 9 e 10, né, vem contando ali um pouquinho quando Deus, né, quando Jesus ele pousou ali na casa de Zaqueu, né, que diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém aí, né, pousar em tua casa. Então, ali exatamente quando fazemos a leitura, vemos que Zaqueu ele se mostrou arrependido e que houve salvação, né, na casa de Zaqueu. Então, como é importante nós que já conhecemos a verdade, trazermos aí esta mensagem, né, de salvação para outras pessoas que não têm ainda esse conhecimento, que ainda não aí fizeram, né, a sua confissão de fé, não tiveram aí a oportunidade de conhecer ao Senhor Jesus, né? Como a gente já disse em outras lições também, e quando finalizarmos aqui, que você possa usar, né, durante esse período de isolamento, as suas redes sociais, né, que tem sido aí um canal de bênção para abençoar outras vidas, para falar do amor de Deus,
Então, aqui também, entrando agora para o tópico 4, que diz: o reino de Deus é para você, né? E aí Romanos, né, 17, Romanos 14, 17, também é uma leitura para vocês fazerem depois, né? Então a gente sabe que o reino de Deus, ele está, né, além desta vida. Então nós temos a promessa de que Deus, ele virá nos buscar, né? Nós temos essa certeza em nossos corações de que Deus, ele virá nos buscar. E temos exatamente o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, de sermos aí verdadeiramente filhos e filhas de Deus, né? E vemos que a igreja, ela é um agente, né, de Deus aqui nesta terra, ela é um agente do reino de Deus. Então nós, como servos, nós temos aí o dever de proclamar o reino de Deus, né? O céu também, né, vem dizendo aqui, o céu também não é o reino de Deus. O reino de Deus é essa plenitude do Senhor. Então vemos que o reino de Deus, ele está além, né, dessa vida, e ele aí é toda essa plenitude, esse esplendor do nosso Senhor Jesus, né, que dominará tudo o quanto o Senhor estabelecer para este reino, né? Jesus, ele nos purificou, né? Jesus, ele nos resgatou e nos deu aí o direito de entrar neste reino maravilhoso. Então, quando temos a certeza da salvação em Cristo Jesus, nós temos também essa convicção, essa certeza verdadeira de que temos um reino, né, uma cidade maravilhosa preparada para nós, né? Quando assim o Senhor nos chamar para estar com Ele. Então, finalizando aqui, que você possa, né, usar e anunciar, né, o reino de Deus com a sua vida, né, através dos seus através dos seus atos, né, da sua forma de, né, de estar aí no convívio do seu meio familiar, de seus amigos, né? Que você possa usar o talento que Deus tem te dado também para anunciar o reino de Deus, né? Porque Ele nos chamou para isso, né? Nós temos essa certeza de que somos chamados para isso, porque a gente sabe, né, que os dias, eles são maus, né? Os dias são maus. E sabemos, né, que coisas também gloriosas elas nos esperam. Temos essa certeza, né, de que quando, né, Deus nos chamar, estivermos com Cristo, sabemos que temos aí uma cidade, né, maravilhosa preparada para nós, filhos de Deus, né? E isso tudo nos espera, né? Então, que a gente possa transmitir, né, transmitir de fato e de verdade essa notícia para todos, porque quando temos quando temos alguma notícia boa, nós exatamente queremos compartilhar, né? Compartilhar com quem nós amamos, com pessoas próximas a nós. Então, da mesma forma que você não venha aí guardar, né, essa palavra de salvação apenas para você, que você possa realmente aí compartilhar essa palavra para que exatamente vidas venham também se render aos pés do Senhor Jesus e ter essa oportunidade de fazer parte deste reino maravilhoso, de poder aí ter o privilégio também de ser chamados, né, filhos de Deus. Então, eu espero que essa lição tenha sido bênção para a sua vida, né, que você possa aí na sua casa, né, fazer de forma mais, né, mais tranquila o estudo de toda a lição, né, assim como de toda a revista também. Então vamos orar para finalizarmos aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, te engrandecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui para estudarmos acerca da Tua Palavra. Senhor, eu entrego
a cada vida que está assistindo este vídeo, Senhor, que Tu venha abençoar, Senhor, a cada necessidade, Senhor, a cada coração, Senhor, que Tu conheces, Senhor Jesus, que Tu venha nos dar também, Senhor, a cada dia, a ousadia, Senhor, de falarmos do Teu amor, Senhor, para vidas que estão sedentas, Senhor, nos dê, Senhor, essa ousadia e oportunidade, Senhor, de estarmos falando do Teu amor, Senhor, para as almas que ainda, Senhor, estão perecendo, estão sedentas, Senhor Jesus, de conhecer este verdadeiro amor que salva, Senhor, que liberta de todo mal, Senhor, e que nos dá, Senhor, a certeza da vida eterna, Senhor, a certeza de uma vida contigo, Senhor. Que Tu venha continuar nos abençoando. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus te abençoe. Estudem a lição, né? Um beijo e até o próximo vídeo. Fiquem na paz.